Que máximo que é fazer parte dessa edição do Mulheres do Presente. E ainda com esse tema que eu amo tanto, o corpo e o prazer. Eu sou a Marcela McGowan, eu sou como todas as mulheres, muitas coisas, né? Sou médica, ginecologista, trabalho com sexualidade, sou apaixonada em sexualidade feminina, né? Sou podcaster, escritora, enfim, um montão de coisas, mas chega de falar de mim, porque agora eu quero chamar nossas convidadas, que elas estão incríveis. E para integrar esse papo maravilhoso, eu vou chamar, primeiro de tudo, ela é escritora, ela é ativista, ela lançou o Movimento Corpo Livre, Alexandra Gurgel. A gente tem também a maravilhosa psicóloga e terapeuta orgástica Mariana Stock. A gente tem a atriz e performer Renata Bastos e a gente tem a atriz influencer Maria Bopp. Oi, meninas, tudo bom? Olá! Olá! Que prazer ter vocês aqui. Tudo. Só mulheres que eu admiro muito. Gente, vamos começar esse bate-papo. Eu queria que vocês se apresentassem brevemente. Vou aproveitar até um quadro que, inclusive, a Mari tem no YouTube dela, para dizer um pouquinho para a gente o que é ser mulher na pele de vocês. Vamos começar aí pela Alexandra. O que é ser mulher na sua pele, Ale? Oi, Marcela. Oi, estou muito feliz de estar aqui, gente. Que prazer. É um prazer estar aqui com vocês. São mulheres incríveis. Olha, ser mulher na minha pele é viver e tentar viver, por mais que a sociedade impeça a gente, dificulte, mas tentar viver e exercer a minha liberdade todos os dias, um dia de cada vez, desconstruindo padrões que foram impostos a mim e cada vez mais me descobrindo, me conhecendo todos os dias. É difícil, mas é isso que é ser mulher na minha pele. Maravilhosa. E você, Mari, o que é ser mulher na sua pele? Eu gosto, acho que tem até uma atualização nessa pergunta que faria sentido, como é estar mulher na nossa pele, né? Porque cada dia é uma coisa nova, né? A gente está em constante movimento. E hoje, né, estar na minha pele é um retorno ao essencial, uma busca de uma conexão entre o pensar, o sentir e o agir. Também, né, me desvencilhando desses papéis todos que são impostos ainda às mulheres. E cada vez mais está conectada com essa subjetividade pulsante aqui dentro. Perfeita. E você, Renata, conta pra gente como você chegou até aqui, o que é ser mulher na sua pele? Nossa, pra mim, já é um corpo, o meu já é um corpo político, né? Então já traz uma liberdade, uma luta pela liberdade, uma luta pela igualdade, pela equalidade de gênero. Então, é muito uma meta de um sonho e uma liberdade extrema, assim, sabe? É luta, sabe? É força, é quebra de padrões, é todo mundo junto, sabe? É uma força. Maravilhosa. A gente sempre pensa muito nessa palavra força, né? Quando a gente vai falar do que é ser mulher, acho que na pele de todas nós. Maria, o que é? Como você chegou até aqui? O que é ser mulher na sua pele? Oiê, gente, estou muito feliz de estar aqui. Meu prazer, todas as mulheres aqui. Bom, eu acho que eu concordo com a Mari. Eu acho que o que é estar mulher na minha pele hoje em dia é um tanto de quebrar expectativas, assim, principalmente agora que eu faço a blogueirinha do fim do mundo, eu gosto de usar esse estereótipo de cara de patricinha para quebrar as expectativas das pessoas que estão assistindo. Então, e eu acho que não só das pessoas que estão assistindo a blogueirinha do fim do mundo, eu reconheço isso na minha trajetória, assim, de sempre mostrar, tipo, eu não sou só esse rostinho, eu não sou só o que eu aparento ser, eu também tenho conteúdo, eu também sei ser profunda. Então, ser mulher, para mim, hoje, na minha pele, eu identifico um tanto disso, assim, de quebrar expectativas. Aliás, você é muito maravilhosa, viu, Maria? Eu amo seus vídeos. Gente, vamos lá, vou começar com Mari. Mari, hoje em dia a gente entende o prazer já de uma maneira muito mais ampla, menos intoxicada, né? Aquele ideal que a gente tinha de virilidade associado ao prazer já está caindo por terra. E a gente vê o prazer muito mais associado com vitalidade, né? Mesmo com autoconhecimento. Você trabalha com isso, né? Como é que você entende essa nova visão sobre o prazer, assim?
Olha, se tem alguma coisa que pode nos trazer um certo otimismo em relação a tudo que a gente está vivendo, para mim é isso, né? Essa vertente que começa a surgir cada vez mais comum das pessoas despertando para a importância da gente estar conectado com o corpo, com as emoções, com os sentimentos. Então eu vejo isso com muito, muito, muito otimismo. Eu sinto que esse chamado, né, de retorno a esse essencial, a gente se entender, né, para além do olhar do outro, eu acho que também denota assim, uma crise da forma como a gente viveu até aqui, né, da forma mecanicista, da forma linear, com excesso de racionalidade, com uma hipervalorização das coisas que são lineares. Eu acho que a pandemia e tudo que a gente está vivendo mostra que a gente chegou num limite. Não dá mais para viver dessa forma, né? Só valorizando as formas, né, o que está fora, tendo uma visão fragmentada de tudo, fragmentada do corpo. Eu acho que o chamado é um chamado de integração, né? E eu acho que o prazer vem como uma medicina para isso, né? Para mim, prazer é essa medicina do olhar, é uma medicina de uma nova forma de enxergar o mundo e a nossa atuação nele. Nossa, perfeita, Mar. Sempre perfeita nas suas colocações. Renata, eu queria saber isso para você também. Como você vê essa questão do prazer associado ao autoconhecimento, né? Como é que você vê essa associação aí? Como é o prazer para você, essa visão atual de prazer? Tá tendo um leve delay, mas prazer no meu corpo, assim, ele é muito linkado a tirar ele de um lugar de fetiche, né? A tirar ele de sempre uma imagem muito ao sexual, né? A um padrão. Então, o corpo T, ele é uma luta tanto por uma valorização de igual, assim, sabe? Então, de trazer ele para um lugar normal, tirar ele do submundo, né? O prazer está muito também ligado ao seu autoconhecimento. A você também aprender que tudo que a sociedade colocou em uma caixa não é necessário. Então, esse padrão, esse lugar de prazer que não é o seu próprio prazer, é uma descoberta nova, né? É uma quebradeira. Muito lindo isso. Eu sempre costumo falar para as pessoas que essa busca que a gente tem do prazer é muito mais um olhar para dentro do que para fora, né? O povo fica querendo soluções. Eu sempre falo, olha, a verdade é uns passinhos para trás e não uns passinhos para frente, né? Gente, a gente sabe que teve um esforço, teve, né, e tem ainda um esforço histórico, econômico, moral, social, cultural, em todos os sentidos, para limitar nosso prazer, né, para oprimir nosso prazer. O que vocês fazem para ressignificar isso? Você, Ale, o que você faz nessa busca de se ressignificar o prazer? É muito difícil, né? Porque, na verdade, exatamente o que você falou, existe uma pressão e uma força para que a gente não sinta prazer. E a gente, quando fala do prazer sexual, do prazer do afeto, ele é um prazer, né? Eu, com 9 anos de idade, eu entendi que eu não podia ter prazer em comer, porque senão eu ia ser gorda, e que ser gorda era feio. Eu aprendi que eu não podia ter prazer em viver a minha vida livremente. Eu morava em frente à praia, mas eu não podia botar um biquíni e um maiô, porque eu era gorda. Então, eu não vivi o prazer de gozar, não só literalmente, né, no sexo, mas de gozar da vida, né? Então, a gente aprende desde cedo, a gente é ensinada a se odiar, a gente é ensinada a não gostar da gente. E aí, o que a gente faz? A gente fica reclusa, a gente é contra o prazer, né? A gente não se permite sentir prazer. E tem várias questões sobre isso. Tem a heterossexualidade compulsória, que é a obrigação de ser hétero, que tem muito a ver comigo, né? Eu me descobri lésbica com 29 anos. Tem a questão da pornografia, que faz a gente achar que prazer é só aquilo, aquela meteção toda, e aquilo é prazer. Se eu não tiver aquilo, eu não tenho prazer. Tem a questão da igreja, que eu quase fui freira, né? Tem toda essa história. Nosso país é 86% cristão, então o sexo se torna sujo, ele se torna errado. E a partir disso, a gente olha para tudo isso e olha para a gente com esse olhar de suja, de errada, de eu não posso sentir prazer. Eu tinha vergonha de gozar. Eu tinha vergonha de sentir prazer, de deixar alguém me dar prazer e muito mais de me dar prazer. Então, a construção do prazer, para mim, tem muito a ver com a aceitação do seu corpo e de si mesma em geral, porque só depois que eu me aceitei de fato, eu consegui parar e questionar a minha sexualidade.
Eu nunca tinha questionado. Eu consegui parar e deixar alguém me dar prazer. Eu já me dava prazer, né? Foi uma construção. Então, é uma construção. A gente é tirada desse lugar, a gente é marginalizada, como você não pode, mulher, enquanto os homens estão ali sempre prazer a todo custo, porque é um instinto masculino. Então é muito difícil a gente reconquistar esse lugar, mas quando a gente chega nesse lugar também, nossa, meu amor, é muito poder. A gente vai descobrindo cada vez mais poder. Isso que é incrível. E sempre foi assim na história, mas a gente chegou até aqui, então quer dizer que a gente pode escrever aí novas histórias, né? E você, Maria, o que que você faz? O que que você se identifica com essa toda opressão aí em relação ao prazer? O que que você fez ou faz para tentar ressignificar essa sua relação com o prazer? Olha, eu me masturbo daquelas. Não, sim, mas não era isso que eu ia falar. Não, eu fiquei ouvindo vocês, e tem um livro que é muito maravilhoso que chama A Origem do Mundo. É uma história cultural da vagina ou da vulva versus o patriarcado, que mostra na história vários homens, então, assim, homens do poder institucional, homens cientistas, Freud, passa por vários homens ao longo da história que tolhiram a sexualidade feminina. E é isso, nós somos seres históricos, a gente carrega isso até hoje, né? Esse livro é maravilhoso, eu realmente indico para todo mundo ver, porque tem muito a ver com o nosso papo hoje. Mas o que eu faço, cara, de verdade, o sexo para mim mudou depois que eu comecei a fazer análise. Eu demorei a começar a fazer análise, eu comecei a fazer em 2017, quando justamente eu me tornei a Bruna Surfistinha, quando eu fiz a série da Bruna Surfistinha e eu era a Bruna, e eu tava de frente para, assim, para mim, a sexualidade da minha personagem, e entrei um pouco em conflito de fazer ser uma feminista, mas ao mesmo tempo fazer uma série que eu tava com muito medo de estar à mercê do prazer masculino, sabe? Falava, meu Deus, eu vou fazer uma série para homem bater punheta, é isso mesmo? E, obviamente, a série não era sobre isso era muito mais uma questão minha, mas aí, nessa época, eu entrei na análise e o sexo melhorou muito pra mim, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre sexo abertamente, sem vergonha, eu tava falando com a minha analista, quase me escondendo, assim, na cadeira, me afundando. E daí ela falou, Maria, vem aqui pro divã, senta aqui. E aí foi tipo, uou! Foi a primeira vez que eu fui pro divã na análise e saiu um monte de coisa e de verdade, o sexo pra mim melhorou muito a partir dali. Então, realmente pra mim, o sexo e a descoberta do prazer tem muito a ver com autoconhecimento, que também tem muito a ver com o nosso papo. Fiz um pouco de análise aqui, vocês viram, né? Mas é só porque tudo isso me veio agora. Não, mas é isso, maravilhosa. Esse livro que você falou realmente é muito legal e mostra muito essa construção que a Ale falou, né? Do tempo social, como inclusive a medicina, né? Quem estudou o prazer, isso a Mari fala muito, eu também falo muito, quem estudou e quem faz estudos e falou sobre prazer sempre foi sob uma ótica masculina, levando pouco, né, em conta o que a gente tem para falar de prazer, né? O que o corpo feminino tem para falar de prazer, os corpos diversos têm para falar de prazer, para além da estética do pornô, né? Geralmente para aquela estética engessada que a gente tem. Gente, vocês são todas super jovens, mas eu queria saber de todas vocês assim, a passagem do tempo mudou para vocês alguma coisa em relação à sexualidade, a como vocês se relacionam com o próprio corpo e com a sexualidade? Vamos deixar a Renata começar essa. Gente, é muito maluco, né? Porque no país que mais mata mulher é o que consome pornografia ter. Então você quebrar esse padrão, né, de uma estética patriarcal, desse sistema que te colocam. Então, é sempre uma descoberta, assim, sabe? A minha liberdade, ela carrega junto uma liberdade muito de uma maior, né? Uma liberdade de uma mulher independente da raça, do gênero, ela é mulher. Acho que todo mundo está lutando por negros, né? Lésbicas, os não binários. Então, para mim, ainda é uma descoberta a cada dia. Eu estou prestes a fazer 40 anos, então é uma nova quebra. E eu, como boa pisciana, eu fico pirando, assim, sabe? Tipo, quais são os padrões mais que eu vou quebrar, sabe?
Sim, com certeza. Tua vivência traz aí algo muito diferente pra gente, né? Que é a vivência num corpo trans, que com certeza passa por muita desconstrução, né, Renata? De entender mesmo o corpo como instrumento de prazer, né? E a Alê também tem uma questão de se relacionar com mulher, e quando a gente vai se relacionar com mulher também, é uma outra estrutura de observar o prazer, a gente vai aprendendo aí. Alê, fala um pouquinho dessa vivência, você já fala de corpo, né? O tempo te trouxe mais essa experiência com o teu corpo, com a sexualidade? Eu tenho uma história que como eu falo de religião, é porque eu realmente eu sou peixe com ascendente em peixe, Renata, me identifico. Eu sou peixe com ascendente em peixe, então imagina. Então eu sempre busquei muitas religiões em todos os lugares, sempre busquei um propósito, algo a acreditar, porque eu acredito em tudo, né? E aí, basicamente, a época que eu quis ser freira, e foi a mesma época que eu também tinha acabado de sair de um relacionamento onde foi abusivo, a minha primeira vez foi um estupro. Então, assim, foi tudo confuso com um homem, né? E aí eu fiquei 8 anos e meio, quase 9 anos, sem transar, sem sexo, sem afeto nenhum. Por isso que eu considerei ser freira, eu considerei a castidade, né? Porque para mim era isso, eu ia casar com Jesus, enfim. Eu não estou diminuindo quem acredita nessa. Eu acreditava, mas a minha sexual estava muito envolvida aí, porque eu não aceitava a minha sexualidade de forma alguma, e eu achava que ninguém me queria mesmo, né? Quando eu fiz o processo de aceitar o meu corpo e entender quem eu era no mundo, e aí eu comecei a olhar para mim, eu já me masturbava, mas eu me masturbei pela primeira vez com 23 anos, eu tenho 32, então foi 9 anos atrás, para você ver. E aí, em 2017, foi o ano que, quando eu já tinha me aceitado, já tinha feito um processo de aceitação ali, estava no começo, eu falei, não, agora eu vou transar, depois de 8 anos. E foi o momento que eu comecei a marcar dates né, em aplicativos de namoro com homens ainda. E foi o momento que eu fui piriguete, entendeu? Foi muito importante, porque para quem não transava nunca e começou a transar, eu me tornei uma piriguete. E amei, vivi essa sexualidade onde eu fui um embuste, bem entre aspas, assim, sabe? De transar e ter uma relação sexual e não ter que casar, né? Porque eu tinha esse padrão dentro de mim. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu conheci a Caroline em um momento, que é minha esposa atualmente, e eu que dei em cima dela, eu que falei com ela, foi tudo eu que fui atrás, não tem explicação. Foi depois do meu processo de aceitação, foi depois de eu passar por esse processo de piriguetagem com homens, e eu me apaixonei pela Caroline de uma forma que eu olhei para toda a minha história e entendi minha sexualidade, entendi quem eu era. Inclusive a Marina do Prazerela, ela já tinha me convidado para fazer algumas coisas no Prazerela e eu não conseguia aceitar a Marina. Depois você pode até falar isso, porque eu não tinha abertura para fazer nada. Eu não tinha abertura para ir lá e fazer um tratamento e alguém me tocar. Eu nunca gostei muito disso, sabe? Eu fui construindo isso. E com a Caroline hoje, a gente está 2 anos e meio junto e casadas, né? Então, eu tive muita questão de quem é o homem da relação e de gosta, o que não gosta, o que é sexo, uma relação lésbica. Então, eu fui descobrindo tudo isso, fui me encontrando e me entendendo. Tanto que eu me entendo como lésbica, né? Eu olhei para minha história toda e falei, caramba. Então, é muito bom, assim. Eu gosto do que a Renata falou, que ela falou que está com quase 40 e que ela está cada vez se desconstruindo mais. E também, assim, eu estou animada para ver o que mais que eu vou desconstruir. E estou querendo realmente cada vez mais me abrir para esse lado sexual, que é uma conquista, gente. É uma conquista mesmo. Ainda tenho muita vergonha, ainda vem muita culpa cristã no meio. É difícil eu realmente me abrir para o prazer, assim. É um dia de cada vez mesmo. Por mais que a gente se aceite, é uma outra questão, né? Então, para mim é toda uma construção mesmo, mas eu tô amando, literalmente. É muito legal ver cada vivência, né? Mari, você tem uma outra vivência legal que é a maternidade, que é uma vivência que mexe bastante, né? Você acha que o tempo, né, os anos e a maternidade mudou a tua relação, te deixou mais livre, mas como te deixou em relação à sexualidade e prazer? Ai, primeiro, sou pisciana também, então só falta a Maria Bob ser pisciana para a gente estar num time de piscianas por aqui. Um aquário. E Ale, o convite segue de pé para você ir lá na Prazerela, viver terapia orgástica e se conhecer, né? O convite Obrigada. Não tem data para acabar, tá? Mas eu vou te dizer que, nossa, quando eu li essa pergunta, me fez fazer uma viagem, sabe? Porque eu passei boa parte da minha vida com tudo isso que grande parte das mulheres passam, né, de ir à praia, não ir até o mar, porque eu tinha vergonha de mostrar minha bunda no trecho, né, da cadeirinha de praia até o mar, não dava, e eu sempre namorei surfistas,
Então, para mim, era um terror aquilo. Eu amava o mar, a minha infância, gente, foi marcada por, assim, ir para a praia era sinônimo de ir para o mar, e não importa se era verão, se era inverno, e eu sou curitibana, imagina, Paraná, frio, inverno, cara, 10 graus, estava eu lá, entrando no mar, então a minha infância sempre foi muito marcada por isso. E, de repente, né, quando eu fui atravessada por todos esses padrões, por todas essas exigências, por todas essas opressões, eu simplesmente cortei a minha relação com o mar. Foi um corte muito drástico e triste. E hoje eu voltei a morar perto do mar, né? Tô morando em Santa Catarina. E como é bom amadurecer, como é bom refletir, como é bom ir se livrando dessas amarras do patriarcado. Porque esses dias eu tive uma experiência que foi muito de retorno a essa infância, sabe? Fui para o mar com meu companheiro, minha filha ficou com os meus pais, e a gente passou uma tarde pegando jacaré na praia, e aí eu relembrei, me veio aquela lembrança, eu falei, gente, como é que você perdeu isso toda a sua vida? Tipo, foram mais de 15 anos, 20 anos desconectada do mar por medo das opressões, por medo dos olhares, né? E aí naquele dia eu saí do mar e parece que a minha velha, né, pisciana tem dessas coisas, a gente conversa com as nossas anciãs aqui, e ela celebrou comigo, sabe? Ela falou, uhul, né, você se livrou disso, volta, né, volta para esse lugar do deleite, de poder ser você, independente de tantas amarras que nos oprimem. Então, obrigada por essa pergunta, porque me fez elaborar um pouco mais esse lugar da importância de eu estar conectada com o mar, com a presença, com o meu corpo, com as sensações, com pegar jacaré, todo mundo pode, gente. Ai, Má, nossa, você falou e ficou passando um filme aqui na minha cabeça também, de tantas coisas que eu já deixei de viver por isso. O Big Brother foi uma grande libertação pra mim nesse sentido, gente, porque daí eu saí de lá e falei, agora todo mundo já viu tudo, realmente, não tem mais do que você ficar encanada, né, querida? Vamos viver a vida aí. Mas a gente deixa de viver muitas coisas, inclusive de desfrutar da sexualidade, do sexo, por estar incomodada com o corpo, né? É uma das coisas que mais atrapalham as mulheres. Maria, você teve essa percepção, assim, coisas na sua adolescência que você deixou de viver e fazer, e agora mais adulta você pensar, ai caramba, ressignifiquei muito, sorte que eu consegui chegar nessa libertação. Uma coisa que eu reconheço muito na minha trajetória é que eu acho que, principalmente em relação a sexo, eu acho que o meu sexo era muito performático, assim, e era muito pro olhar masculino, tipo, eu quase que me via de fora transando, sabe? Juro, é isso, é um tanto de reflexo da pornografia, né, que contamina todos nós, não só o homem, né? E aí eu acho que é isso, agora eu tenho 29 anos e consigo ver uma evolução nesse sentido. Não vou ficar fingindo que gozo mais só porque para agradar o homem. Não faço mais isso, de verdade, assim, é uma libertação. Mas eu também preciso reconhecer que tem um tanto de caminho que eu reconheço que eu ainda preciso andar, assim, em relação à minha sexualidade, tipo, direto, assim, meu namorado fala pra gente fazer algumas coisas juntas, tipo, conhecer, fazer terapia tântrica, e aí eu tenho um lado meu que morre de vergonha, e eu preciso descobrir um pouco mais dessa vergonha, porque é um pouco, tem um tanto de contradição aí, porque eu fiz a Bruna Surfistinha, né? Mas é isso, quando você usa uma personagem é mais fácil, quando é você, a tua sexualidade que tá na reta, é um pouco mais difícil. Mas eu evoluí, mas eu reconheço que tem um tanto, como a Xanda falou, eu acho que é uma construção, todo dia, é cotidiano. Então, é isso, todo dia um passinho a mais. E eu sou canceriana, tá? Então, assim, estamos em família aqui, estamos todas na água, flutuando juntas. Gente, esse é o painel mais dengoso da história de um diálogo possível aqui. Mas você falou uma coisa muito interessante, Má, que é essa questão do, eu fiz a Bruna Surfistinha, e às vezes as pessoas me falam, por que você acha que é mais fácil para os homens falar de sexualidade? Mas são lugares diferentes de falar de sexualidade real, né? São lugares muito superficiais, porque eu acho que sexualidade é muito mais vulnerabilidade, né? A gente fala pouco sobre vulnerabilidade, né? Então é diferente de, interpretei a Bruna Surfistinha, mas eu tocar em um lugar de vulnerabilidade meu, né? Outro rolê, com certeza, né?
E você trouxe um negócio importante, que é a questão, você falou do Tantra, né? A gente tem esse surgimento de novas ferramentas atualmente, né? Para trabalhar o prazer, para trabalhar a sexualidade, para trabalhar o autoconhecimento. Não só o Tantra, mas a Má, por exemplo, tem a terapia orgástica na Prazerela. A gente tem vaporização de útero, cristais, lubrificante à base de ervas, enfim, todo um novo contexto pensado em trazer novas ferramentas para a sexualidade. Como que você enxerga isso, Mari? Eu enxergo isso maravilhosa, né? Porque não foi à toa que eu criei uma casa só para mulheres irem lá gozar a mente. Já deixo aqui o convite para todo mundo que sente, né, essa necessidade de um apoio, porque no fundo o que a gente faz lá é faíscas. E aí, mas quem se incendeia é cada uma tem uma trajetória, cada uma, né, encontra os seus caminhos, mas eu entendo, né, que às vezes a gente precisa de ajuda para dar um primeiro passo. Depois de tantos séculos de opressão, né, de alguém olhando de fora e dizendo não pode, se gostar é puta, prazer é algo do pecado, né, esse atravessamento das religiões que ainda fazem com que a gente se sinta muito mal, né, que impõem essa superação do corpo para a gente atingir um lugar, mas eu acredito que o corpo é a ferramenta para a gente chegar nesse lugar, né? Acho que tem uma metáfora legal, né? Que para a gente fazer música, a gente precisa de instrumento. Para a gente chegar nesse lugar do espírito, nesse lugar da ampliação da consciência, o instrumento é o nosso corpo, né? E eu enxergo essas práticas todas, a terapia orgástica e todas essas que você trouxe, como ferramentas de gerar pequenas faíscas para que a gente encontre essa imensidão dentro da gente. E eu gosto sempre de lembrar, uma vez foi uma senhora de 80 anos na Prazerela, e ela falou assim, ela saiu muito emocionada da sessão, e ela me abraçou, e ela falou assim para mim: obrigada por não me deixar morrer antes de viver isso. Eu não sei dizer o que aconteceu lá, mas eu naveguei por mares dentro de mim que eu nem sabia que existiam. Então, é uma boa metáfora para o que a gente pode viver, né, sendo despertada por essas ferramentas, ou mesmo sem ferramentas, mas é isso, todas nós temos um oceano dentro de nós que a gente pode navegar, mergulhar, pegar tubarão, fazer o que a gente quiser. Nossa, é isso. Gente, super recomendo. Maravilhosa a terapia da Mari. Realmente, a gente navega por muitos lugares. E eu acho que todas vocês trouxeram em algum momento uma fala que é muito isso, né? É esse olhar para dentro. É o parar de performar, né? Como a Maria trouxe. É o parar de inventar ali o que o pornô traz pra gente como referência de sexualidade. E olhar para o corpo, olhar para dentro. E essas ferramentas, eu trabalho com ginecologia natural. E tudo que a gente trabalha, essas questões mais naturais, mais voltadas, é isso, né? É autonomia, é percepção, é entender o meu corpo, né? Como ele é singular e diferente, vai responder diferente de todo mundo, né? Algumas de vocês já fez algum tipo de terapia alternativa, assim? Ou fez a terapia orgástica, ou conhece o Tantra, ou usa cristais, Yoni Eggs, alguma coisa assim? Nada. Só a Mari. Não, Mari, você não só fez como você dá aula, né? Você dá show de falar sobre isso. Mas já tiveram curiosidade? Olha, eu não uso nada, mas a Carol, ela comprou uns brinquedos, assim, a gente tenta algumas coisas. Agora, uma coisa que eu percebi que não é tão comum até, uma coisa tem a nossa sexualidade individual, né? Como vocês bem falaram aqui, que a gente vai descobrindo. Mas uma coisa que eu tenho descoberto também é a minha sexualidade junto com a Carol. Então, a gente tem um momento do afeto todos os dias, sabe? E eu entendi também na terapia, que a Maria Bopp bem falou como terapia é importante, é super importante, para mim é essencial. Eu entendi na terapia também que sexo, ele vai além do ato sexual em si, né? E que o toque, tudo isso tem a ver também, né? Eu tenho certeza que esses tratamentos têm a ver com o toque, com tudo isso. Mas quando eu pratico também o toque junto com a Carol, e não só nas partes sexuais, mas no corpo inteiro, na mão, no corpo, na perna. Tem algumas partes do meu corpo que eu nem imaginava que eu ia sentir um negocinho atrás do joelho. Então são umas coisas assim que é bonito, é afeto. Então, praticar isso também é muito gostoso, sabe? Eu e a Carol, assim, todos os dias. A gente vai ativando áreas do corpo, a gente vai se dando prazer para além do sexo em si, sabe? Eu entendi que tudo isso também é a sexualidade.
Enfim. Acho que essa é uma mensagem muito legal, porque é realmente muito isso que a gente tenta trabalhar, né? A ideia de sair do genital, sair só daquela pequena potência, como a Mari fala, e explorar, assim, explodir, né? Levar a nossa sexualidade para novos lugares, né? Gente, todo esse aprendizado sobre o nosso corpo, sobre a nossa sexualidade, a gente tem ouvido falar que isso muda a história da humanidade. Se fala até em uma nova revolução sexual, né? Onde o prazer feminino é o protagonista. Vocês concordam com isso? Vocês acham que essas discussões mudam realmente a história? O que vocês acham que isso pode trazer para as próximas gerações? Maria, o que você acha disso? Nossa, eu concordo 100%. Inclusive, eu separei até uma frase aqui. Tô lendo. Eu leio, na verdade, eu sempre releio o livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que eu amo. E, inclusive, fiquei muito chateada porque eu descobri recentemente que a Naomi Wolf é negacionista e ela é anti-vacina. Isso quebrou meu coração, mas o livro ainda é bom, O Mito da Beleza, tá? Mas tem um trecho nesse livro que ela fala que uma sufragista, uma mulher que lutou pelo voto feminino, a Lucy Stone, em 1855, ela disse o seguinte: significa muito pouco para mim ter direito ao voto, à postura e propriedades, se eu não puder ter o pleno direito sobre o meu corpo e os seus usos. E eu acho que isso ela falou isso em 1855 e eu acho que a gente ainda não tem pleno poder e direito sobre os nossos corpos. Acho que a gente ainda tem essa barreira, assim, tanto na sexualidade, mas também pelos nossos direitos reprodutivos, né, na luta da descriminalização do aborto, que é uma luta que eu acredito muito. Então, eu acho que sim, quando a gente fala em libertação sexual, quando a gente fala em liberdade sexual para as mulheres, a gente está falando sim sobre uma revolução feminista, uma revolução política mesmo. Não é só uma luta individual de cada mulher, também, mas eu acho que é uma luta coletiva. Então, é isso, concordo 100%. Eu acho que isso realmente é uma transformação muito poderosa e eu acho muito, muito necessária, assim, cada vez mais. Porque quando a gente tem muitos assuntos que a gente fala só da importância, sei lá, social, mas tem coisas que, sei lá, vão além, assim. Então, eu acho muito importante falar sobre. Sim, isso é um ponto muito importante, né? Acho que, sem dúvida, a gente vive uma nova perspectiva que vai trazer muitas mudanças para as próximas gerações, mas ainda tem muita coisa, né, para a gente olhar. Quando a gente fala de sexualidade, a ideia da liberdade é meio falsa ainda, né? Embora falar de prazer já seja uma pequena libertação, mas a gente tem, por exemplo, outras vivências surreais, né? Por exemplo, a vivência de corpos trans, né? A vivência de mulheres negras e outros recortes mil e outras opressões mil. Você, Renata, o que você acha disso? Assim, você acha que a gente está tendo esse diálogo abertamente, vai ajudar a construir para as próximas gerações mais liberdade, um caminho mais fácil para trilhar em relação à sexualidade? Calma que tá tendo um leve delay, aí depois que chega aqui. Mas... o corpo trans, ele já é um corpo de descoberta full time para o ser trans, né? Porque você sempre vai se descobrindo novamente. E hoje em dia, vendo no corpo trans com uma nova perspectiva, né? Tipo, eu nasci nos anos 80, o corpo trans nos anos 80 tinha um padrão. Hoje em dia, você percebeu que não precisa de coisas estéticas, né? Você não precisa ter tratamento hormonal, você não precisa fazer cirurgias plásticas. É muito mais uma coisa aqui na cabeça, no coração. Então, tipo, é uma descoberta full time. É uma descoberta ao tomar banho, é uma descoberta nova com o seu corpo. E isso te traz uma segurança, e isso te traz uma liberdade, e eu acho que essa perspectiva, esse exemplo para uma nova geração que está vindo de 7, 13 anos, que entende que o corpo é uma ferramenta muito mais ampla do que esse sistema te coloca. Então existe uma descoberta full time, né? Uma descoberta sempre. E eu acho que isso traz a sexualidade, a firmeza e a segurança de ser quem somos, sabe?
Com certeza. Todas essas discussões, só de abrir esse espaço, né, para que as pessoas tenham acesso às informações e às discussões, já é um caminho aí trilhado. Mari, você acha que a gente vive uma nova revolução sexual? O que você acha que dessas discussões, todos esses diálogos todos que a gente está tendo aqui das mulheres do presente, a gente vai deixar para as mulheres do futuro aí? Eu sou super otimista, né? Quando eu criei a Prazerela, a ideia era falar sobre prazer, né? E estudar a fundo isso. E aí eu percebi que existia um elo perdido em relação à nossa relação com o prazer, que era a sexualidade, que era um desconhecimento profundo, né? Dessa nossa pulsão libidinal, dessa nossa capacidade de sentir profundamente, de gozar. Mas eu miro longe, assim, eu acho que a gente precisa caminhar, a gente precisa seguir, não é só sobre a sexualidade, a gente precisa encontrar caminhos, né, de prazer de viver, e para isso precisa estar conectada profundamente com a sexualidade. E ainda que eu sinta que esse é um tema emergente, né, mas eu sinto que isso está ganhando cada vez mais corpo, cada vez mais mulheres falando sobre isso, uma das coisas que eu tenho estudado muito é a visão sistêmica, é um pouco do mundo a partir das lentes da visão da complexidade de Edgar Morin. E dentro dessas lógicas que eu começo a estudar, você começa a entender coisas que antes eram explicadas somente pela religião, pela espiritualidade, mas hoje existem outros paradigmas científicos que começam a entender que existem coisas para além da linguagem, para além do que a gente está aprendendo nas escolas, para além dessa prática de tipo, eu fui lá, vivi uma terapia orgástica, vou contar para minha amiga. Para além disso, existem, eles chamam isso de campos de ressonância mórfica, né? E como que eu posso dizer sobre isso? Sabe quando tem aqueles passarinhos e que eles ficam fazendo aquelas formas lindas, maravilhosas, que parece que sem comunicar, eles fazem uma dança no céu. Tem uma informação que está sendo passada ali, que não é uma linguagem, alguém dizendo, eu vou virar para lá, eu vou virar para lá. Não. Existe algo do coletivo que começa a se expressar e eles sabem para onde ir para formar aquilo. No campo do humano, isso também acontece. E eu acho que a gente está movimentando esse campo mórfico, né? Esse acesso a essa potência, né, de viver num corpo sensorial, que é capaz de muitas coisas. De repente, mesmo aquela pessoa que não tem coragem ainda de ir numa terapia, de viver, de se tocar, essa informação começa a chegar de outros lugares. E isso não é espiritualidade, isso não é religião. Aliás, isso também pode ser, mas isso também é ciência. Né? A gente vê que na natureza isso já acontece nos processos de evolução mesmo. Então eu acredito profundamente que a gente está evoluindo e quanto mais a gente gozar, mais a gente fortalece esse campo mórfico do prazer. Então bora gozar. O inconsciente coletivo do gozar é maravilhosa. Acho que a gente... E tudo isso que a gente precisa criar mesmo. Gente, infelizmente nós estamos quase acabando, mas antes eu quero convidar vocês para assistir um videozinho comigo que vai passar aí. Ai, o mundo é tão opressor. Como os animais são livres em seu desejo. Eu preciso ser assim também. É isso, eu preciso tomar uma atitude. Meninas, é tudo uma questão de se abrir. Eu tô batendo a minha meta de 18 orgasmos por dia. Fernanda, você nunca gozou porque você nunca se permitiu. Tem uma coisa aí muito represada aí dentro. E você, Clara, tem que apimentar essa relação, senão o Jorge vai embora. Pompoarismo, manas. A última bolinha que eu expeli, eu nem achei ainda. Eu descobri uma zona erógena que ninguém conhece. Esse dente aqui, ó. Sabe, no sexo eu me entrego, eu me dedico, eu sou visceral. Eu viro uma leoa. Sexo pra mim é performance, arte e vida, sabe? Eu tenho orgasmo hoje. Pra mim é só falar a palavra azul que eu Ai, gozei. Vamos aumentar essa corrente. Em pouco tempo não vai ter ninguém mais reprimido sexualmente. Imagina o tesão que vai ser esse mundo. Quero a vida azul. Azul. Blue. Gente, é muito maravilhosa e traz um ponto aí pra gente pensar também, que sempre que a gente fala de sexualidade, pra gente não cair no segundo momento de opressão, que é isso, né? O checklist eu falo da sexualidade. Aí, assim, saiu de não falar de sexo para ter que gozar assim, assado, só com o pensamento, só com a força do pensamento, orgasmo múltiplo. Enfim, isso é uma forma de oprimir também, né? A gente botar um checklist aí, e aí falar de sexo como se sempre fosse possível ter 500 milhões de orgasmos em todas as relações. O que vocês acham disso? Pode começar a ler. Eu amo a vida de Tina, gente. Pode falar, Mari. Não, desculpa, eu amo a vida de Tina, eu amo
Eu amo essas mulheres. Esse quadro é maravilhoso. Vocês têm que seguir isso no Instagram. Elas são muito inteligentes. Eu acho que é exatamente isso. É tipo, você passa de uma opressão para exatamente outra. Você fala, ah, não, eu sou super bem resolvida, eu gosto sempre. Ai, se você não consegue gozar, que você tem alguma coisa errada com você. Também é isso. Torna outro tipo de opressão mesmo, assim. É tipo, assim, caraca, mas porra, eu tenho que gozar todas as vezes, mas calma, sabe? Então, eu achei maravilhoso. Perfeito. Eu me identifico 100% com essas pessoas. Maravilhosa. O que você acha disso, Ale? Vivi isso, eu já vivi o fato de ter gente falando para mim justamente, ah, você que tá com outra mulher, você tem que fazer isso, tem que fazer essa posição, aí em pé, em cima do sofá, é não sei o que. E eu assim, tá, mas será? Eu tenho que ser sempre assim mesmo? Então eu tenho que gostar de fazer tudo isso? Porque se eu não gostar de fazer isso, eu não sou sapatão? Então, e isso também me afastou da minha sexualidade, sabia? É muito engraçado, eu adorei o quadro, mas isso afasta realmente esse comportamento, que você vai de uma pressão para outra, né? Então você vai começa a impor que tem que ser assim, ah, se você não faz isso, talvez você não seja, talvez você não goste. Por muito tempo eu achei que eu não gostava de sexo, porque eu não gostava de fazer, sei lá, Kama Sutra, me pendurar, fazer várias coisas, porque eu não gostava, entendeu? Então tem essa questão também. Com certeza. Não, e é um ponto para a gente discutir também, né? Para a gente não cair nesse outro extremo, que é um extremo. Às vezes eu conversava de fantasias assim com pacientes, elas, mas eu não tenho nenhuma fantasia. E eu não tenho nenhuma fantasia, mas você não sonha nem, sei lá, em fazer papai e mamãe gostoso no silêncio, no escuro, porque é uma fantasia, uma maneira de você pensar em sexo, né? Porque senão a gente vai para esse extremo do, olha, se você não faz canguru, perneta e giratório, não sei o quê, o seu sexo não tá legal. Querem falar mais alguma coisa, meninas? Mari, Renata? Eu quero. Eu não sou um corpo de fetiche. Muito bom. Eu acho que é importante a gente diferenciar o gozar do orgasmo, porque eu entendo gozar como essa possibilidade da gente gozar a vida mesmo, da gente sentir prazer, e esse deveria ser o foco da sexualidade e o foco do sexo, né? A hora que a gente coloca a meta do orgasmo, a principal coisa que a gente está colocando ali é um obstáculo para ter orgasmo, né? O foco deveria estar no gozo, nesse gozo do sentir, do se entregar, do se permitir, em superar, né, os lugares performáticos ainda, que a gente ainda precisa se provar ali, para poder estar conectado visceralmente com o outro. Eu acho que isso é o mais revolucionário de tudo, mais até do que chegar ao orgasmo, né? A hora que a gente consegue chegar nesse lugar de sentir, né, o que o nosso corpo oferece. É isso, gente. Acho que a gente pode concluir que, além de sexo ser uma experiência, sexo, sexualidade, prazer, uma experiência muito única, né? O objetivo principal é sempre que seja prazeroso, né? E não necessariamente que a gente tenha a meta para atingir nada. Meninas, quero agradecer demais a participação de vocês. Por mim não acabava nunca, porque não tem coisa mais gostosa que falar de sexualidade com gente inteligente ainda, né? Foi uma delícia bater papo com vocês. Obrigada demais pela presença aqui, que com certeza vocês são mulheres do presente que inspiram muitas outras mulheres. Obrigada. Obrigada.